Olá pessoal, eu sou o professor Kaique Ramon, certo? A gente vai estar trabalhando, o inglês, durante esse ano. E aí hoje eu vou trazer algumas informações para vocês, coisa bem simples que eu quero que vocês possam estar acompanhando, junto do nosso material na página 8 do nosso livro, para facilitar o nosso entendimento. Então vamos lá. O que é que nós vamos trabalhar na aula de hoje? Nós vamos trabalhar o Simple Past Tense. O que seria o Simple Past Tense, professor? Seria o passado simples, o passado simples. E o que é que a gente deve entender sobre o passado simples? Olha, pessoal, sobre o passado simples nós devemos entender o seguinte. Primeira coisa a entender: as ações do Simple Past Tense são ações finalizadas, ou seja, é algo acabado, é algo que terminou, tá bom? Então ela é uma ação totalmente concluída, ok? Quando a gente vai trabalhar o Simple Past Tense, que é um tempo verbal muito grande, a gente vai precisar de algumas aulas para estar concluindo ele. Então eu quero que vocês entendam o início dele. É muito importante que vocês saibam o seguinte: dentro do passado simples, dentro do Simple Past, nós temos verbos que se dividem em verbos regulares e verbos irregulares, tá bom? Então vamos entender a diferença de um verbo regular para um verbo irregular. Olha, professor, o que seria um verbo regular? Olha, um verbo regular seria um verbo que vai receber vai ter um acréscimo à sua palavra, a sua forma de ed, tá bom? Vou mostrar na prática. Nós temos aqui o verbo to work, por exemplo. To work, ele é um verbo regular. Por quê? Porque na sua forma de passado, o que é que vai ter de diferença nele? O acréscimo do ed. Então esse ed, tá? Ele transforma, ele põe o verbo no passado. Observe que quando a gente vai colocar o verbo no passado, a partícula to, ela se perde. Por quê, professor? Há uma justificativa para isso? Demais. Há uma justificativa para que isso aconteça. O to, ele faz com que o nosso verbo fique no infinitivo. E vocês sabem que eu não posso conjugar um verbo ele estando no infinitivo. Eu tenho que retirar ele do infinitivo para que depois eu possa estar acrescentando o ed, fazendo assim com que ele vá para o passado. Tá bom? Então, como é que eu faço? Primeiro eu corto o to, eu retiro o to, ou seja, tirando o verbo do infinitivo, faço o acréscimo do ed, tá bom? Fazendo com que o verbo vá para o passado. Observe, to work é trabalhar. Worked, trabalhou, passado. Nós temos to play, jogar, tocar, brincar. Passado, played, ou seja, jogou. To visit é o verbo visitar. Ele no passado, visit, ele ficou com acréscimo do ed, então visitou, também transformei em passado. Então o verbo regular é aquele verbo que no passado ele recebe o acréscimo do ed. Professor, e o que é um verbo irregular? É um verbo que não recebe o ed. Simples assim. Nós temos uma tabela de verbos irregulares, de formas irregulares, que vocês vão estar, a gente vai estar estudando ao decorrer das aulas. A princípio, eu quero que vocês entendam que verbo regular é aquele que recebe o ed no passado e verbo irregular é aquele que não recebe, ou seja, vai ter outra forma. Por exemplo, vamos aí na prática. To go é o verbo ir. Observem que no passado ele vai ficar o que? Went. Ou seja, foi, não recebeu ed, logo ele é irregular. To sleep, que é o verbo dormir, slept, não recebeu também o ed, ou seja, sua forma é irregular. A regularidade seria o acréscimo do ed, tá ok? To sing, que é o verbo cantar, sang, ou seja, também não recebeu o ed, logo, se ele não recebe o ed, significa o quê? Que ele é um verbo irregular, tá bom? Então, a princípio, eu quero de vocês que entendam a diferença entre um verbo regular e um verbo irregular, ok? Posterior a isso, nós vamos ver as estruturas verbais
que seriam elas as estruturas da afirmativa, a negativa e a interrogativa. Hoje nós vamos aprender, vamos estudar, vamos memorizar, vamos entender a afirmativa, certo? Posteriormente a gente vai estar falando da negativa e da interrogativa. Observe, a estrutura da afirmativa é essa aqui, ó. Sujeito mais verbo no passado mais complemento. Pronto. Observe o primeiro exemplo, ó. I played soccer yesterday. Ou seja, eu joguei bola ontem. Observe que o verbo aí em xeque é o verbo to play. Recebeu ED, logo ele é um verbo regular. Olha o segundo exemplo, ó. Samara slept late. Ou seja, Samara dormiu tarde. Ou seja, a frase que está sendo feita com o verbo irregular. Por quê? To sleep não recebeu o ED. Ele pegou sua forma irregular, slept. Logo, aí eu tenho um exemplo de uma frase que eu estou usando o verbo irregular. Então, na aula de hoje, nós vamos aprender isso. Não esqueçam, tá? Memorize bem esse conhecimento. Você pode estar pegando, né, auxílio na página 8 do nosso material, que vai tratar sobre o passado, tá bom? Então, por hoje só isso, pessoal. Um grande abraço e até a próxima aula.